Olá, amigos, olá, amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Vamos de imediato àquele espaço sempre aguardado aqui no programa que traz muito conteúdo para você que é empresário, não é empresário, quer ser empresário e tal, tem seu negócio, que é o Momento Empresarial. Giovanni D'Agostinho, obrigado pela tua presença aqui. Tu tá bonito de azul, hein, cara? Esse azul aí sentou bem para ti. Obrigado pela presença. Uma satisfação estar participando do teu programa. Obrigado pelo elogio. O azul é uma cor bonita, é a cor do céu, não é? Céu, assim como o vermelho também, todas as cores, na verdade, tem lá sua beleza, né? Esse teu roxo aí, esse é do Caxias. O Caxias é o meu time do interior é o Caxias, que tem uma cor, como é que chama? É roxa, né? Grená. No meu tempo era roxo, tempo de velho, né? E agora é grená, né? Grená. Mas, Giovanni, tributação é uma coisa que sempre, claro, que carga tributária, tributação, essas mudanças que acontecem aí que trazem preocupação, naturalmente, capacitação para os contadores, necessidade de capacitação cada vez mais, mas também para os empresários que estão no mercado e aqueles que vão querer entrar no mercado. Alguma novidade nessa área? Qual a novidade nessa área? Então, Silvio Lopes, logo que esse governo federal iniciou a gestão, foi editada uma medida provisória que foi convertida em lei, e essa medida provisória vedou, né, passou a não permitir mais a adjudicação de créditos de PIS e COFINS referente ao ICMS destacado nas notas fiscais dos insumos, das compras das mercadorias, dos insumos de qualquer ordem. Com isso, obviamente, as empresas adjudicam menos crédito, é sinal de que aumenta a carga tributária, porque o saldo devedor do imposto, no fim das contas, aumenta, não é? E nessa senda, então, a Receita Federal editou uma instrução normativa, né, regulamentando essa lei, não permitindo mais, então, a adjudicação dos créditos do ICMS embutido nas compras, mas também do IPI embutido nas compras dos insumos, né? Então, aumentou um pouco mais a carga tributária na medida em que houve ali um incremento por parte da Receita Federal acerca dessas vedações, certo? Só nós temos um problema aí, né? Porque as empresas, especialmente as empresas prestadoras de serviços, elas têm ali os seus insumos, né? Também que são materiais que elas compram, né? Para poder prestar o serviço delas. E esses insumos não dão direito de crédito nem de ICMS e nem do IPI, né? Então, esses insumos que têm esses tributos embutidos na compra, eles passam a ser custo, né? A ser custo para as empresas, na medida que não há adjudicação, né? Que eles não são contribuintes nem do IPI e nem do ICMS. Então, esses dois tributos que integram a compra, passam a ser custo de compra, né? Custo da prestação de serviço. E com isso, então, aí a empresa acaba, teoricamente, pagando duas vezes o PIS e a COFINS, né? Porque na medida em que o ICMS e o IPI embutido na compra é custo, integra o preço de venda. Integrando o preço de venda, quando vende o produto, né? Quando fatura o serviço, então vai pagar o PIS e a COFINS sobre esse faturamento, né? Então, pensando nisso, né, é importante que as empresas, quem sabe, busquem no judiciário meios aí para garantir a adjudicação dos créditos de PIS e COFINS sobre o ICMS e o IPI integrante da nota de compra, quando esses não são recuperáveis, não é? Então, quero colocar à disposição, é importante buscar um profissional, um advogado tributarista, né? O nosso escritório lá conta com advogados tributaristas e também contadores, né? Então, aí essa conjugação dessas duas profissões faz com que a gente consiga ter uma exata dimensão do qual é o prejuízo que a empresa está tendo com essas vedações por parte do governo. Perfeito, eu acho importante isso, essa integração advogado-contador, porque tem coisas da contabilidade que o advogado vai resolver, e tem coisas que também se inserem na questão da contabilidade que o advogado pode ajudar, né? Giovanni, obrigado pela tua presença aqui. Mais alguma coisinha rápida? Não, era isso só, ainda sobre o tema, né? Recentemente foi lavrada uma sentença da Justiça Federal em Piracicaba, né? Da juíza doutora Daniela Paulovic de Lima, né? Agora em maio de 2023, dando razão, né? Para um contribuinte que buscou esse direito na via judicial. Perfeito, parabéns então. Um abraço, sucesso lá para o escritório, né? Que ajuda as empresas a ser prósperas e saudáveis. Até a próxima. Até a próxima, um forte abraço.
Olá, nunca é demais enfatizar que o sucesso ou o fracasso de nossas vidas decorrem dos nossos relacionamentos. Fora o de caráter afetivo, tanto o comercial quanto o amistoso seguem regras definidas e indispensáveis. Regem-se por critérios objetivos, implicando na compreensão empática dos envolvidos. Dar para receber, por exemplo. Querer ganhar sempre ou ignorar as trocas são pecados que destroem carreiras e sepultam sonhos. Isso vale para a vida pessoal, familiar e principalmente nossa atividade profissional. Pense nisso e tenha uma boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, está aqui comigo a Úrsula Petrilli Dutra Cristine. Que nome, hein? Úrsula, obrigado pela tua presença aqui. Eu acho que é a segunda ou terceira vez, né? Sim, já é a quarta vez. A quarta vez? Que legal. É. E muitas que virão, né? Toma. Úrsula, parabéns, tu tens feito assim um trabalho maravilhoso de divulgação de livros que tratam de assuntos transcendentais para a natureza humana, para o sucesso das pessoas, para que elas possam viver uma vida abençoada. Eu digo isso porque é o seguinte, essas coisas que tu escreve, elas fazem parte do conjunto de bens chamados intangíveis. Tu não vês e tal, assim como o ar, e que é fundamental. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, por exemplo, está criando uma faculdade da espiritualidade. Tem muita gente que confunde espiritualidade com religião, nada tem a ver isso. A espiritualidade trabalha exatamente esses sentimentos. São bens que não são materiais, mas são intangíveis. Eles não aparecem e tal, mas eles é que dão o sopro na nossa vida. E tu está falando aqui sobre um deles, uma das virtudes maiores que tem, né? É verdade. Qual é? Gratidão. Gratidão. Gratidão, traga-nos mais. Esse é o novo livro. Isso. Fala um pouquinho sobre ele. Gratidão, traga-nos mais. O salto quântico para a quinta dimensão. Esse livro eu trago como a prática da gratidão, porque a gratidão é tudo isso que tu falou, é um bem intangível, né? Um valor imensurável. E ela é uma energia, então, que quando a gente traz ela para a nossa vida, tudo melhora. A nossa vibração melhora, a nossa energia, os relacionamentos melhoram. Né? E esse é o objetivo do livro. O meu primeiro livro era Gratidão, Traga-me Mais. Isso. Né? Esse é Gratidão, Traga-nos Mais. Por quê? É um mantra. Né? E é um mantra assim, quando acontece alguma coisa boa, antes, no primeiro livro eu falava, gratidão, traga-me mais disso. E aí, na prática, acontecendo coisas boas com outras pessoas, eu dizia assim, gratidão, traga-nos mais momentos como esse. Então, dessa questão do coletivo também, né? Da importância de trazermos para o coletivo da união, da importância da convivência das pessoas. A gratidão é fundamental na vida, como o dar-se, né? Dai e dar-se-vos-á. E eu faço uma ponderação aqui, Úrsula, não sei se tu concorda com ela, mas eu acho uma coisa importante o seguinte. A questão do egoísmo. Nós chamamos muito a pessoa egoísta, que uma pessoa só pensa em si própria. Na verdade, tem um livro chamado A Virtude do Egoísmo, que foi escrito pela uma judia alemã chamada Ayn Rand, e a Ayn Rand fez esse livro, A Virtude do Egoísmo. Na verdade, ela descobriu uma coisa que eu comecei a perceber, a refletir sobre isso, e tive a mesma percepção. Que o egoísmo, tem o egoísmo ruim, que só pensa em si próprio, mas aquele egoísmo em que tu pensa em si próprio para fazer o bem para o outro. Isso, né? Perfeito. Então, ela justifica isso. Não, o egoísmo tem uma virtude. Veja bem, ela parte do pressuposto seguinte, como é que eu poderia ajudar as pessoas, ajudar o coletivo, ajudar um irmão que está precisando, se eu não estiver bem por mim, se eu não buscar primeiro eu.
E aí ela cita, inclusive, vários exemplos, o cara que está se afogando e tal, se tu está junto com ele, se tu estiver se afogando, tu não pode salvá-lo. Exato. Mas se tu não estiver, tu vai socorrê-lo. Exatamente, perfeito. E esse ponto eu trago também no livro, que é o amor próprio. Isso que aí. Que amor fala próprio. exatamente Tu tem que isso. que é diferente de egoísmo puro e simples. Isso, exato. Então, é cuidar de si, né? Ter amor próprio, se valorizar. Exatamente. E quando tu estiver bem, aí sim tu vai também conseguir ajudar as outras pessoas. E é bem esse exemplo, por exemplo, da máscara do avião também. A gente Também precisa, é. primeiro, eles recomendam, primeiro com a tem que colocar máscara. na gente. É. E depois colocar nas crianças e nas outras pessoas. É você ter esse sentimento de amor próprio, de se salvar para poder salvar o outro, né? Isso. Enquanto você estiver junto com o outro e o outro estiver na mesma situação que você, digamos, condenado, você não poderá, nenhum dos dois poderá se salvar. Exatamente. Como é que tu está vendo a questão da gratidão no meio que tu circula? Olha, eu acredito que ela esteja mais... Mais presente. Mais presente. As pessoas estão falando mais, até nas redes sociais a gente vê, até comenta que virou a moda da gratidão, né? A modinha e tal. Eu digo que bom que tá virando moda. Porque é uma moda boa, é importante a gente Na praticar verdade, a gratidão. tem pessoas que chamam de moda, mas isso não é moda, isso aí é da natureza do ser humano, né? Isso aí acompanha o ser humano desde lá e vai até o fim. Esse é um dos componentes, digamos assim, indisfarçáveis e indispensáveis do próprio viver. Exato, do próprio viver, E como tu falaste antes, que tem a ver com a espiritualidade, que nada tem a ver com as Exatamente, religiões. Né? isso. Mas as religiões, sim, todas elas acabam falando também sobre o poder da gratidão. O poder da gratidão. Né? É. E... É uma forma de você se destacar na sociedade, né? A pessoa que é grata, ela é reconhecida. Ah, com certeza. Né? Quantas e quantas vezes a gente diz, eu fiz uma... E outra coisa, né? As pessoas, elas não percebem o seguinte, que quando você se doa, quando você é grato, você recebe isso nem sempre da pessoa com a qual você teve essa relação. Ah, perfeito. O universo trabalha Isso. para que você receba isso de outra maneira. Exatamente, não necessariamente... Então não seja ingrato, né? Não seja ingrato, Isso. seja sempre grato. Né? Sempre grato, e até nos problemas também. Procurar ver o que tem aquele problema, qual a lição que a gente está tendo daquela dificuldade. Claro. E ser grato à vida, pela experiência. Todo dia, né? Eu sempre agradeço a Deus pela noite bem dormida e o dia maravilhoso que venha nas próximas horas. Isso. Né? Úrsula, nós temos agora a Feira do Livro, que é um evento importante, né? Regional e nacional, reconhecida hoje não só no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas também na América Latina, tem gente que vem daí de fora. Mas ela agora é em novembro, tu estarás lá também. Isso, estarei lá na sessão de autógrafos, no Pavilhão Central, no sábado, dia 11 de novembro. Um bom dia, né? Um bom dia. É um dia de muita circulação na coisa. Isso, às 17 horas. 17 horas. Às 17 horas estarei autografando. E na quarta-feira anterior, ali no dia 8 de novembro, às 14 horas, no auditório do Memorial do Rio Grande do Sul, eu estarei dando uma palestra também. Ah, que legal. Então manda para mim isso aí, para mim nos próximos programas fazer essa chamada, viu? Porque acho importante isso. Eu trabalho muito nessa questão, tu sabe disso, né? Eu fazia muita palestra sobre economia comportamental e a questão comportamental é um dos itens fundamentais é a questão da gratidão, né? Que ela é um motor assim muito importante de realimentação da nossa vida. Exato, perfeito. Úrsula, obrigado pela tua presença aqui. Vem mais vezes ao programa. Né? Eu agradeço. Estou tentando trazer essa guria para fazer um comentário aqui e eu vou convencê-la. Com certeza vou convencê-la. Porque isso não vai ser bom apenas para mim, para o programa, pelo conteúdo que está, mas sobretudo para aquelas pessoas que vão ouvir essas frases, essas palavras, essas lições que a Úrsula traz e vão certamente, né, sensibilizadas com isso, mudar a sua vida para melhor. Úrsula, um grande abraço e até a próxima. E até a próxima. Gratidão, traga-nos mais momentos como esse. Um abraço. Um abraço. Um dos assuntos aí do Mortari Mórico, esse escritório especializado na área de investimentos e proteção, a proteção ao investimento, a proteção, digamos assim, a segurança dos investimentos nesse país, é também a questão que envolve o investimento no mercado imobiliário, um assunto importante que diz respeito a todos nós, que investe também nesse mercado imobiliário. Max Tilly, obrigado pela tua presença aqui, vocês são especializados nessa área, mas esta também é uma área, assim, aliás, tudo tem seus problemas muito graves, uns, outros também aqui, por relaxamento, enfim, por uma série de questões. O principal, tem problema de atraso de obra, o camarada faz um investimento lá, atrasa a obra e tal. Quais os principais problemas que hoje vocês estão detectando no investimento no mercado imobiliário?
Silvio, dentro dessa pauta de investimentos imobiliários, nós temos um assunto bem importante, principalmente para o investidor, né, mas também para o consumidor final, mas que são as questões envolvendo o atraso na entrega de obra, né. Primeiro ponto a ser considerado nesse sentido é o contrato. Identificar no contrato se efetivamente existe o atraso da obra, né. Para que isso aconteça, nós temos que analisar esse contrato entre a incorporadora e o adquirente, porque normalmente, dentro desses contratos, existe uma cláusula de tolerância, né, de no máximo 180 dias, fora disso já seria uma cláusula nula, né, mas dentro dessa cláusula de tolerância de 180 dias, havendo o atraso na entrega de obra, nesse período, a incorporadora ela se isenta de responsabilidade. Ultrapassando esse prazo de 180 dias, a partir de então, a incorporadora ela passa a ter uma responsabilidade frente ao adquirente, frente ao consumidor ou frente ao investidor imobiliário, né, de reparar esse dano a partir do momento do atraso na entrega. Ocorrendo, então, esse atraso, o adquirente ele tem basicamente duas possibilidades. A primeira seria resolver o contrato, postulando todo o investimento pago, inclusive a comissão de corretagem, né? Então, ele resolveria o contrato, rescindiria o contrato pelo atraso, né? Seria uma justa causa da incorporadora, e então ele receberia o dinheiro aplicado de volta, inclusive a comissão de corretagem, voltaria ao estado anterior. Uma outra possibilidade seria, então, aguardar o recebimento desse imóvel e, a partir disso, postular uma indenização pelo período do atraso. Dentro desse atraso, dentro desse período de atraso, né, o que os tribunais têm entendido como uma reparação ao adquirente é em torno de 0,5% ao mês, que seria basicamente um aluguel que a incorporadora fica devendo para o adquirente, né? Os tribunais têm entendido que 0,5% é o valor médio de mercado para esse tipo de operação. É o valor médio de mercado? Isso. Então, os tribunais têm um entendimento já bem pacificado, né? É claro que, caso a caso, se pode ser analisado algumas situações se eventualmente o contrato já tenha esse tipo de previsão, mas a via de regra é o 0,5% ao mês que a incorporadora passa a ficar devendo para o investidor, para o adquirente, a partir do momento que houve o atraso na entrega. Na verdade, toda essa questão é de confiança, né? O mercado trabalha dentro de uma questão de um veio de confiança entre o investidor, o camarada que está com o investimento, está oferecendo no mercado e tal. E evidentemente que vocês devem tratar muito a questão do contrato em si, ou seja, um contrato nesse campo, ele precisa ser muito bem redigido, transparente, né? E atribui as responsabilidades de cada uma das partes. Perfeito. E vocês fazem isso aí também? Sim, nós fizemos tanto a atuação preventiva, quanto a atuação depois, havendo o atraso efetivo na entrega. Isso, né? De se buscar os direitos daquele adquirente, né? O que por vezes acontece, que nós vimos algumas vezes já, contratos que ou não tem uma expectativa de entrega, não tem um prazo de entrega. Cronograma de entrega. Um cronograma de entrega, exatamente, né? Isso obrigatoriamente teria que constar, né? Então, assim, havendo nos contratos que efetivamente existem que existe esse prazo de entrega, isso gera uma expectativa ao adquirente de que, a partir daquela data, né, ele terá o seu imóvel entregue. Para a posse do seu imóvel. Para a posse, para usufruir, ou então os investidores colocarem à disposição do mercado, para aluguéis, enfim. Claro. Né? Então, dentro dessa situação, basicamente, principalmente dos investidores, né, nós temos esse ressarcimento, digamos assim, essa condenação da incorporadora a pagar lucros cessantes a partir do momento que se houve o atraso da entrega. E isso é muito frequente no mercado? Que de repente ele está numa curva ascendente, outra descendente, estabilizada e tal. Qual é essa curva que está nessa questão desses atrasos, desses problemas envolvendo a incorporadora e o investidor? Silvio,
Antes da pandemia, nós tínhamos alguns casos, né? Tivemos alguns casos nesse sentido. Após a pandemia, aumentou, assim, tivemos alguns casos, um aumento significativo nesses casos, envolvendo a questão da pandemia, né? Claro. É claro que deve-se ter atenção, assim, o caso a caso, né? Para identificar se eventualmente teve algum problema fora da incorporadora para esse tipo de atraso, porque pode... embora tenha no contrato essa previsão contratual e seja uma responsabilidade da incorporadora cumprir com aquilo, pode eventualmente ter algum fato de terceiro, alguma responsabilidade fora da incorporadora, que se fique provado, né, afasta a responsabilidade. Mas, via de regra, a responsabilidade, até porque o risco da atividade econômica é da incorporadora. Então, ela que tem que assumir essa responsabilidade perante o adquirente. Eu acho importante, né, para o investidor no mercado imobiliário que ele se assessore, né, de especialistas que possam ajudá-lo não só na confecção, mas ver as cláusulas desse contrato, capaz de ele também ter as suas prerrogativas, né, estabelecidas e, de certa maneira, as suas contrapartidas garantidas, não é isso? Exatamente. Porque pode, muitas vezes, assim, as pessoas entenderem que atrasou, o que eu faço? Eu tenho direito, não tenho, porque às vezes ela fica numa posição de que a incorporadora, por ser uma empresa, enfim, poderosa, uma empresa muito grande, que ela não tem direito. Mas não, ela tem direito a exigir, assim como ela tem as obrigações contratuais dela, ela também tem os seus direitos contratuais, né? A incorporadora da mesma forma, direitos e deveres, e ela tem que cumprir com o que está no contrato. A incorporadora ela se obriga, assim como o adquirente se obriga, a incorporadora também se obriga a... Nós tivemos esse problema, tu falaste na pandemia, esse foi um problema assim que naturalmente o mercado parou, né? Eu acho que as únicas obras foram obras públicas, algumas que continuaram e tal, de certa maneira até restritas, mas a pandemia, que é um fator externo, né? Não estava programado e tal. Como é que funcionou? Houve muitos problemas? Ou houve uma certa relevância do ponto de vista contratual? Porque havia contratos que, olha, em final de 2020 vai ser entregue essa obra, parou tudo, não pode ser entregue. Como é que se resolveu isso? Tem muitos casos? Então, Silvio, normalmente tem que ser analisado caso a caso. Cada caso pode ter uma nuance diferente um do outro, não existe uma regra geral, né? Vai ter que se identificar aonde foi feita essa obra, como é que aconteceu, o que aconteceu, se teve uma questão assim, de imposição do órgão público para parar atividades, para parar alguns setores municipais, enfim, tem que ser analisado caso a caso para se identificar se houve realmente, né? Como eu falei no início, cada contrato existe uma cláusula de tolerância. Então tem que ser analisado também se essa cláusula de tolerância já não supriu, né, esse período em que eventualmente a pandemia pode ter afetado a entrega. Nós estamos num mês de recordes de chuva no estado, infelizmente. Então, naturalmente, daqui a alguns meses, daqui até, de repente, alguns anos, nós vamos ter alguma influência desse período extremamente chuvoso para essa questão. Vai ter uma repercussão lá na frente. Nós já entendemos que vai ter, porque obras, principalmente obras de grande porte, envolvendo... às vezes centenas de unidades habitacionais, comerciais. Milhares de pessoas, né? Isso, milhares de pessoas envolvidas. Um período tão chuvoso desse, ele pode ter atrapalhado. Então, mas nós vamos ter que identificar ali na frente se realmente isso teve uma influência significativa. Maxile, obrigado pela tua presença aqui. Eu acho importante trazer esses assuntos aí, porque, afinal de contas, envolve pessoas, envolve famílias, envolve expectativas, sonhos, né? Que falando de mercado imobiliário, tu tá, de repente, o camarada não é só um investidor, que o investidor também tem as suas expectativas, né? Mas o sonho da casa própria de muitas pessoas, e se envolve muito sentimento, muita emoção e muitas questões desse nível aí. Obrigado e até uma próxima. Obrigado pela oportunidade, Silvio. Tá bom. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.
Doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença aqui uma vez mais no programa, sempre trazendo assunto importante nesta área do mercado imobiliário. Nós temos uma decisão aí do Conselho Nacional de Justiça, Bernardi, que é o provimento 150 de 2023 agora. O que é isso? Foi agora, recente, semana passada, Silvio. Esse provimento, Silvio, estabeleceu as diretrizes para o que a gente chama de adjudicação compulsória extrajudicial. O que é isso, né? Quando você compra um imóvel, faz ali a aquisição de um imóvel, né? Você, via de regra, faz através de uma promessa de compra e venda, um documento, um contrato particular, e depois você transforma isso numa escritura de compra e venda. Somente a escritura de compra e venda é que pode ser levada a registro, né? E é ela que determina a transferência da propriedade do vendedor para o comprador. Mas muitas vezes, Silvio, acontece de que você faz uma promessa, essa promessa muitas vezes é de prazo longo, e você não encontra mais o vendedor. Ele falece, ele está em local em que você não sabe onde ele está, ele não quer passar a escritura. Então, há diversos casos em que as pessoas compram um imóvel e não conseguem escriturar. Antigamente, a gente tinha que entrar com uma ação chamada ação de adjudicação compulsória. Como em todos os outros casos de direito imobiliário, tudo está se encaminhando para ser resolvido na via extrajudicial. Então, esse provimento estabelece as diretrizes para que esta adjudicação compulsória, essa tomada para si do imóvel, se dê no próprio registro imobiliário. Você tem que ter alguns documentos, você tem que ter um contrato que estabeleça essa transação imobiliária. Essa transação não pode ter cláusula de arrependimento, ou seja, ela tem que ser de execução forçada, né? Você tem que ter a prova do pagamento do preço que você contratou. E você, unindo todos esses documentos, né, na companhia de um advogado, porque você tem que ter um advogado para isso, né, você vai até o registro de imóveis e solicita que o registro de imóveis faça a adjudicação compulsória desse imóvel. Ou seja, transfira a propriedade do vendedor para o comprador sem a necessidade de uma escritura. Silvio, isso é mais... Nós já falamos aqui de diversos outros provimentos, mas esse é um que vem para facilitar e muito a vida daquelas pessoas que compram o imóvel e não conseguem colocar o imóvel em seu nome. Tu te lembra da época do BNH, que as pessoas faziam contrato de gaveta porque não podia transferir? São milhares, eu diria milhares de contratos que as pessoas não conseguem transferir porque não tinham uma forma mais fácil de fazer. O processo judicial, como tu sabe, ele é mais demorado, ele é mais caro. Agora a gente consegue fazer isso aí da via extrajudicial. É um grande facilitador, Silvio. É interessante isso, né? Porque até eu me lembro nessa época que eu comprei meu imóvel lá na década de 70, ela pelo BNH, né? E eu também fiz no começo, muitas vezes é porque havia essa complexidade, custos elevados da justiça. Hoje, realmente, as coisas estão melhor organizadas e juridicamente mais estabelecidas. É verdade, é verdade. Uma das coisas que ainda tem que se resolver é o inverso, é quando o comprador não quer colocar o imóvel no seu nome. Esse provimento não resolveu isso, mas logo, logo nós vamos resolver isso. Tá? Bernardo, um grande abraço, parabéns aí pelo trabalho e até a próxima. Um abraço, Silvio. Muito bem, a questão de corretora de imóveis, corretores de imóveis, mercado imobiliário, sempre é um assunto que nós pautamos aqui no programa, que é importante. Afinal de contas, quem não tem envolvimento com o mercado imobiliário, né? Dificilmente a pessoa não vai ter interesse nisso, em saber. É muito mais aquela pessoa que tem imóveis, aquela que quer alugar, quer vender, enfim. E isso é importante, a questão do condomínio, todas essas questões envolvem o mercado imobiliário. Eu estou aqui na presença do Armando Fontoura. Obrigado, Armando, presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis, Sindimóveis. Bom dia, Silvio. Obrigado pelo convite novamente aqui. O sindicato veio mais uma vez aqui para trazer um produto que é uma plataforma para o corretor de imóveis, né? Muito bem, nós vamos falar sobre isso aí, porque temos um outro também convidado aqui junto, né, que é o do Sindimóveis, que é o Vinícius Aires. O Vinícius Aires é o cara que dá prumo para o caminhamento lá do Sindimóveis, né, Vinícius? Tudo bom, Silvio? Obrigado pela tua presença. Obrigado você pelo convite, pelo convite do Armando também, para estar aqui com vocês, né? E um assunto importante, né? E, Armando, o que na verdade, o Brokers Plataforma, o que é? A plataforma, você quer que o Silvio até fale mais, né? Mas é uma plataforma que vai integrar os corretores de imóveis do país, na verdade, né? Isso aí eu estou levando, através da Federação dos Corretores de Imóveis, para todo o país. Porque a gente vive da informação. E a gente vai colocar na plataforma ali as informações que a gente tem do imóvel, né? Daí um corretor lá do
do centro do país, do Nordeste e tal, que precisa de um imóvel aqui, ele vai abrir nossa plataforma, vai encontrar ali e vai fazer um negócio junto conosco aqui, né? Junto com cada corretor aqui que ele quiser. Assim como tem plataforma internacional, né? Claro. O cara que quer um imóvel lá na Europa, nos Estados Unidos, ele também encontra ali, mas a nossa, ela é nacional com os corretores aqui. Claro que o corretor também pode colocar um imóvel lá no outro lugar que ele tenha, né? No outro lugar, e pronto, vai colocar aqui e ele vai estar à disposição. É a informação que nós passamos, não é? Perfeito. É interessante, né, Vinícius, porque isso aí é um grande app que o sindicato coloca e uma coisa que vem em benefício da categoria. Exatamente, Silvio, da categoria e do público. E público geral, né? claro, Eu diria claro. porque, como você falou no começo, né, o interesse no imóvel é de todo mundo, né? É uma coisa que permeia na sociedade, a vida das pessoas, das famílias, né? E quanto mais nós tivermos formas de tornar isso disponível ao público e de uma forma organizada, isso é importante. Com certeza. É melhor, né? Porque hoje a gente tem nas mídias gerais aí digitais, muita informação também. E às vezes a informação não é muito bem classificada, não é muito bem coordenada, tá? Então a gente acaba dando uma má informação muitas vezes, né? E uma plataforma dessas é uma plataforma que une profissionais, né? E é aquela pessoa que, ao trazer a informação, ela depura. É como o jornalista no meio da informação, né? Na verdade, esse tipo de plataforma, né, Vinícius, Aires e Armando, ela leva para o público, não só para os corretores, mas para o público em geral, aquilo que eles precisam ouvir. Exatamente, e de uma forma organizada, né? Organizada, exatamente. Então, porque quem participa dessa plataforma são profissionais, devidamente credenciados, né? E que conhecem o que estão fazendo, né? Então, ali o público, ao acessar os imóveis ofertados nessa plataforma, aí em qualquer região do país, como o Armando está nos dizendo, né, que o escopo da plataforma é nacional, ele vai ter uma informação confiável, né, um site confiável, um sítio, né, de informações, um banco de dados confiável, né, e para consultar isso. E do lado do profissional, corretor de imóveis, é mais um canal para ele fazer parcerias, isso é importante, né, porque a gente sabe que nessa área os corretores não trabalham sozinhos, né? Eles precisam ter essa parceria com outros colegas, saber o que os colegas estão ofertando. Essa rede, né? Essa rede, porque muitas vezes ele tem o cliente para atender, que buscou do relacionamento dele, mas ele não tem onde encontrar, muitas vezes, o imóvel no perfil daquele cliente, né? E com a rede de profissionais, uma base de dados desse porte, ele consegue fazer. Né? Armando, e como é que os passos para a consolidação dessa plataforma? Bom, nós estamos fazendo o seguinte, essa plataforma é aberta para os corretores de imóveis. Entretanto, para o sindicalizado, tá, essa plataforma ela é gratuita. Tá? Até o número X de imóvel que a gente achou por bem aí, né? Então, o corretor tem 10 imóveis, ele coloca na nossa plataforma e ele não vai ter custo algum, não é? É uma grande vantagem para você que é corretor de imóveis, que ainda não é sindicalizado. O sindicato é uma instituição importante. E para você que é, no caso, o corretor de imóveis, felice o sindicato, porque você vai ter lá contrapartida. Eu sei que como jornalista, o sindicato dos jornalistas me deu qualquer nada, porque o sindicato dos jornalistas é uma coisa política, sempre foi. Mas o sindicato, como o sindicato dos corretores de imóveis, o Sindimóveis, ele tem na prática a função e exerce essa função de ajudar, de oferecer oportunidades que vão qualificar o corretor de imóveis e vão apontar caminhos que muitas vezes ele sozinho, independente, não consegue obter. Exatamente isso, Silvio. Estou até falando aí que o sindicato dos jornalistas, teoricamente, não faz nada, né? Na verdade, ele faz, só que a gente não consegue buscar todas as coisas, né? O seu sindicato, o nosso sindicato do corretor de imóveis, o corretor tem que saber, porque não sabe, na verdade, até porque não está buscando a informação, mas tudo da nossa profissão de corretor de imóveis, tudo, a especialização de tudo, foi feito dentro do sindicato dos corretores de imóveis. E mais ainda, dentro do sindicato do Estado do Rio Grande do Sul. Desde a Lei 4116, que foi lá em 1962, do 27 de agosto, que é o dia que a gente até hoje comemora como Dia do Corretor de Imóveis. Tá? Essa lei foi feita na época quando o presidente do sindicato era o Armando Simões Pires, então um xará nosso aí, né? E ele era presidente da entidade, nosso sindicato. E era um cara que marcou época, né? Marcou época, né? E o sindicato, ele começou
Em 44, nós tivemos uma associação dos corretores de Porto Alegre, tá? Que nós temos até hoje lá a ata de... Fundação lá dentro da... Original, nós temos lá. E em 45, esse sindicato essa associação transformou em sindicato. Então, veja só, o sindicato que fez tudo isso. Né? E daí, em 62, o Armando, na presidência do sindicato, criaram a Lei 4116 e mais tarde ela foi revogada a lei, porque não tinha um curso técnico, né? E em 77, em 78, essa lei foi revogada em 77. Então, ela durou 15 anos, né? Em 78, o então presidente do sindicato, o Edmundo Xavier, ele fez a Lei 6.530, junto com o Arnaldo Prieto, na época, ministro lá, e o pessoal tá. E então, coisa que o sindicato fez. Então, o corretor tem que saber a sua história da profissão que ele exerce hoje. Se entrar no site, vocês têm um site, naturalmente, né? Tem um entrar site. No site para ter mais dados, porque são tantos dados que o Armando acaba citando, né? Mas são importantes, é um encadeamento que vem ao longo dos anos fortalecendo o sindicato. Eu vejo hoje, eu não sou corretor de imóveis, adoro os amigos, tenho muitos amigos, o Sindimóveis há muito tempo aqui é o meu parceiro, mas eu vejo assim que poucos sindicatos têm esta visão. Poucos sindicatos, é importante o corretor saber, dão este amparo, dão esta luz, estão ao lado do corretor, junto com ele, entendeu? Então é importante isso, não é, Vinícius? Claro, e essa postura realmente é diferenciada do Sindimóveis. Com certeza. Né? Porque ele conseguiu entender, os diretores do Sindimóveis no período aí presente, né? Conseguiram entender as dores do pessoal, né? E agiram sobre isso, não é só encontraram um remédio para curar essa Exatamente, encontraram uma alternativa, né? Uma saída, porque isso é um impacto que gerou, a gente já fala muitas vezes isso aí, falamos inclusive aqui já, né, Silvio, da dificuldade que é para esses profissionais a entrada da tecnologia toda, né? Entendeu? É muito difícil, é uma coisa meio quebra barreiras, tem que ter uma coisa difícil. Paradigmas, né? Paradigmas, tem que ser quebrado. E eles têm que se adaptar a isso, e o Sindimóveis percebeu isso, né? Então essa plataforma, inclusive, ela é uma iniciativa nesse sentido, de trazer a tecnologia, a informação como ela está hoje, né, para o corretor. Com certeza. Né? Porque ele senão fica, ele sozinho ele é perdido, ele não sabe o que fazer, né? E o sindicato tomou essa iniciativa, então... É uma cadeia de apoio, né? Fundamental isso aí, porque mesmo que o profissional já esteja lá um certo caminho, o mercado se muda, ele muda muito, transforma muito. Tem coisas que o camarada nem sempre tem essa percepção. Armando, para finalizar, tem um recado final sobre essa plataforma. Da plataforma, vou dizer uma coisa muito importante. Dia 18, agora de outubro, quarta-feira, à tarde, às 14 horas, nós vamos fazer um encontro, uma palestra do nosso amigo Vinícius aqui, que ele vai dar, na verdade, como se usa essa plataforma. Os instrumentos. Porque isso aí é uma coisa que os corretores mais experientes da vida como eu, assim, tem 48 anos de corretagem. Contemporâneos, né? Na verdade, a tecnologia é uma coisa mais assustadora, sem ser, na verdade, a gente que se assusta com o bicho, sem o bicho não é brabo, né? Então o Vinícius vai dar lá tem que domar essa tecnologia. Vai lá e vai ensinar todo mundo. Então a gente está convocando os corretores de imóveis, de preferência até com o seu notebook lá, nós vamos fazer uma apresentação lá, vamos fazer o beabá do uso da plataforma. Que beleza. Tá? Porque senão o corretor não vai saber usar, né? Então, o momento que o Silva que o Vinícius ele mostra todo o caminho, vai ser fácil, todo mundo vai aprender a mexer na plataforma. Só vai somar para cada um, as pessoas vão aprender a colocar os seus imóveis na plataforma e aprender a ver o imóvel ali, o que eu quero? Eu quero um imóvel em tal lugar, procura ali e tal, e vai achar. Vai entregar o retorno, né, para o corretor. Para finalizar, Vinícius. Então, Silvio, é isso aí. A gente espera que os corretores eles entendam essa mensagem que a gente está passando, porque isso é importante. Né? Ontem a gente falávamos sobre isso aí, numa reunião interna, que o corretor, com essa plataforma aí, ele tem tudo à mão dele. Entende? E a gente tem só que trazer esse esclarecimento para ele. Olha, veja o que tem aqui para você, entendeu? Não precisa ficar sofrendo sozinho, sem ferramentas, né? Venha para trabalhar com isso aí. Aquela história, dá o passo que eles colocam o chão para você caminhar, não é isso? Ele só pode, o Silvio, o corretor ele pode abrir hoje essa nossa plataforma, Brokers Plataforma, tá? Vai ver ali a plataforma e já vai começar a se... familiarizar com a coisa aí, né? Parabéns pelo trabalho que você realizou lá. Isso é uma coisa inovadora
e eu tenho a certeza que vai cair nas graças dos corretores, não só aqueles que já são sindicalizados, mas, sobretudo, vai despertar naqueles que ainda não são a necessidade e a importância de ser. Vinícius, um grande abraço, prazer em te ver. Mais uma vez, Tava com prazer, muito saudades do obrigado. amigo Tá? aí. Igualmente. Armando, um grande abraço, presidente. Muito obrigado mais uma vez. Aguardamos lá dia 18. Tá? Ah, gurita. Um rápido intervalo, nós já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas. No Saiba Mais sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre direito do trabalho. As formas do aviso prévio. Sempre que um empregado é demitido sem justa causa ou pede demissão, precisa existir o aviso prévio. O prazo mínimo para cumprir este aviso é de 30 dias e ele pode ser cumprido de algumas formas. Normalmente, o prazo do aviso prévio é proporcional ao tempo em que o funcionário trabalhou na empresa. Ou seja, o primeiro ano do funcionário na empresa dá o direito a 30 dias de aviso prévio. Então, para cada ano a mais trabalhado, gera um aumento de 3 dias no tempo deste aviso, com um limite no máximo de 90 dias de indenização. Uma delas é o aviso prévio indenizado, que é quando a empresa decide encerrar as atividades do trabalhador imediatamente, sem cumprir o tempo a mais. Neste caso, o funcionário tem direito a receber uma indenização. Ainda, no caso desse aviso prévio indenizado, o trabalhador precisa ser informado de que não precisa retornar à empresa para cumprir os 30 dias de trabalho. Ele apenas recebe um valor como indenização, que precisa ser pago em 10 dias a partir da demissão. Já no caso do aviso prévio trabalhado, esse tipo de aviso pode ser uma boa escolha para o trabalhador, pois ele recebe mais um salário ao encerrar as atividades e ainda terá esses 30 dias para encontrar um novo emprego. Claro, também pode ser bom para a empresa, quando ela toma a decisão do desligamento. O aviso prévio trabalhado é aquele em que o trabalhador continua exercendo suas atividades profissionais normalmente na empresa, durante um período mínimo de 30 dias. Mas é importante que você saiba que a CLT coloca que o trabalhador deve ter o direito a uma redução na carga horária de trabalho, ou seja, a lei coloca que o empregado escolher a ter uma redução de 2 horas diárias na sua jornada de trabalho ou manter a jornada normalmente e ter 7 dias consecutivos de folga durante o período do aviso prévio. Essa é uma maneira de permitir que o trabalhador possa ter tempo para procurar um novo emprego. Assim, receber a informação profissional qualificada pode evitar que o empregador venha a sofrer uma ação trabalhista, no qual tenha que arcar com pagamentos de valores muito maiores do que aqueles que ele pagaria caso tivesse agido corretamente desde o início. Por fim, eu agradeço a audiência, desejo uma boa semana a todos e até o próximo programa. Muito bem, eu estou aqui com a Janaína Cruz, né, e a Vitória Oliveira. Janaína, prazer em tê-la aqui no programa. Fiz o convite há 15 dias e graças a Deus conseguimos viabilizar a tua vinda já hoje. É verdade. Prazer, Silvio. Muito bom estar aqui.
Muito bom estar com vocês aqui. Bom, tu tem uma empresa que é a Odara Cowork, né, que trabalha na questão de terapias, né, holísticas, essas coisas todas, né, tentando equilibrar as pessoas, né, sobretudo a questão emocional, né, Janaína? Interessante isso. E está aqui, ela, tua sócia, a Vitória. Vitória Oliveira, obrigado pela tua presença também. Terapeuta holística. Isso. É a mesma preocupação que vocês têm, né? E é bom trabalhar isso, né? Para fazer o bem para as pessoas, né? Sim, e faço para nós também, né? Automaticamente. Tu fazer o bem para as pessoas já faz o bem para ti. Eu fiz uma entrevista agora há pouco aqui com a Úrsula e ela falou sobre a questão que eu chamo bens intangíveis, a gratidão, que ela lançou um livro, né? E tu falasse de fazer o bem. Quando a gente faz o bem, tu recebes em o dobro. bem. Muitas vezes, e em dobro, muitas vezes multiplicado por muito, né? Então, esse é um trabalho, eu sempre tive esta preocupação no programa, embora seja um mestre em economia, professor e tal, jornalista e palestrante de economia comportamental, justamente essas questões que envolvem aquela coisa que a gente diz que são coisas intangíveis na pessoa, né? Por exemplo, a coisa mais importante que nós temos é o ar. Você não enxerga o ar. Sem o ar nós não respiramos, nós não temos vida, né? E esse trabalho que vocês fazem também é um trabalho que normalmente não é muito tangível, mas ele faz muito bem para as pessoas. Odara Cowork, qual é o trabalho que vocês fazem lá? O que é a Odara Cowork? Nós somos uma empresa incubada na Fevale, a gente está desenvolvendo uma plataforma para que as pessoas possam se integrar, os terapeutas holísticos, o pessoal da área da saúde, possa disponibilizar a sua sala, que está um espaço ocioso, e a pessoa que não tem um lugar para atender, que não se sente segura, que não tem condições de bancar aquele valor mensal, porque a gente sabe que acaba pesando, né? Claro. Tu tem um aluguel, IPTU, condomínio. Então, tu faz ali um compartilhamento onde tu fraciona esses custos pela hora e acaba tendo uma mobilidade maior também para o terapeuta, se ele quer atender em outra cidade, né? Os clientes também podem ser atendidos na sua cidade, então o terapeuta faz o deslocamento, faz a sua própria agenda. Tem muitos benefícios aí dentro desse modelo. E a Fevale tem ali um lado importante que é a questão da logística, né? Estratégica e logisticamente ela está muito bem situada, né? Numa região assim bastante urbanizada, né? É verdade. E é um centro de muitas coisas, né? Dentro da Fevale, a gente teve a oportunidade de ter contato com muitas empresas, né? Hoje a gente tem parceria aí com várias empresas que nós conhecemos dentro das rodadas de negócios que são promovidas pelo Tech Park. E são muito boas essas rodadas de negócio, sempre agrega muito no nosso projeto. E não só dentro do coworking, nós temos projetos sociais também, temos projetos para instituições, para empresas, onde a gente leva reiki, meditação, para que a empresa possa levar para o seu funcionário mais qualidade de vida, né? E a gente sabe que 15 minutos de reiki pode trazer aí mais concentração, esse funcionário pode render mais para a empresa. Então, a gente vai trazendo aí benefícios a longo prazo, inclusive. É uma espécie assim de transformação, você ajuda as pessoas a se transformarem sempre, claro, para melhor. Nessa história toda, nesse conjunto complexo aí todo, onde é que tu entra hoje? Então, a gente até, trazendo um pouco o que a Jana falou sobre esse compartilhamento de espaços, né? A gente também ajuda a disseminar as terapias, né? Com certeza. E comentaste também sobre ser um pouco intangível, assim, a terapia energética, né? A gente chama também energética, não só holística. Tudo é energia, né? Exatamente, tudo é energia. E aí a gente consegue trazer, acho que todo o equilíbrio do nosso corpo físico também tem essa energia que movimenta o nosso corpo, com certeza. né? Então, eu sou terapeuta holística, eu dou formações também, né, dentro da área das terapias. E aí, dentro do coworking, a gente, cada um traz uma especialidade ali, mas eu também trabalho com a parte de marketing dentro do Odara, né? Então, a gente também ajuda no impulsionamento de terapeutas. A gente, até dentro da plataforma mesmo, que a gente quer ter essa parte de fórum, onde a gente consegue impulsionar quem está começando, quem está vindo nessa caminhada agora. Há quanto tempo, Janaína, vocês têm aí a Odara? O Odara é O Odara, né? O espaço... Tanto faz, o Odara, ele não tem gênero. Não tem gênero.
A gente tem a ideia já há uns 3 anos, mas que ela está em funcionamento, que é o nosso projeto piloto, onde a gente faz os testes do aplicativo, já tem 1 ano e meio. E junto com isso a incubação na Fevale, né? Que a gente passou por todo o processo de pré-incubação, então a gente teve aí o apoio dos professores nos auxiliando até a fazer as nossas planilhas financeiras, né? Claro, então, o valor, né? Agregar valor e tal. Todo o processo de pré-incubação tem a parte de marketing, de autoconhecimento também do empresário. E depois a gente passou por esse processo 3 meses e aí fomos para a incubação. E agora a gente tem mentorias também, onde a Fevale nos acompanha mensalmente como a gente está evoluindo. E a gente está num ponto de equilíbrio, a gente está indo bem. Legal. Eu sempre cito, já citei aqui com a Úrsula, a Universidade de Harvard dos Estados Unidos, ela criou uma faculdade da espiritualidade. Essas questões que envolvem tudo o trabalho de vocês, elas também elas estão englobadas dentro do processo de espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, é a questão da tua unicidade com o universo, com as leis da natureza, de certa maneira. Como é quem é que busca para vocês esse trabalho? Quem é que normalmente busca lá vocês? E o público é bem variado. Bem variado? Bem variado. Todo mundo que busca uma conexão consigo mesmo. Exatamente. Acho que é e as pessoas estão buscando isso, né? É o e as pessoas estão buscando isso hoje, né? E cada Esse vez mais cedo. Né? Claro, mais cedo, eu acho né? que até o pessoal mais experiente, né? Como já nós, assim, busca. como eu. Vocês não, eu, né? Mas hoje a gente até vai ter lá no mês de outubro um curso de reiki para crianças. Então, as crianças já vêm prontas, né, hoje. Até a mãe da Vicky trabalha numa escola e ela é professora, né, das crianças, e ela disse que um aluno ficou fazendo movimentos assim na cabeça dela e parecia movimentos de uma técnica que se chama barras de axis. Então, hoje as crianças já vêm praticamente prontas, elas intuitivamente já fazem as terapias holísticas, né? São muito mais amorosas. Que legal, né? Então, parabéns pelo trabalho que vocês realizam. A Vitória, na verdade, assim, eu como tenho essa experiência, eu fiz agora recentemente um outro curso sobre mentoria, né? E, na verdade, a mentoria nada mais é que uma simbiose do que nós conhecíamos lá atrás como consultoria, coaching. Ela reúne mais todos os elementos, os instrumentos, as ferramentas, né, dessas duas formas de atuação profissional e tal, que busca ajudar as pessoas. E na verdade, vocês realizam um trabalho importantíssimo na área do equilíbrio emocional, né? Hoje nós sabemos hoje que vivemos num mundo muito tumultuado, complexo, problema de família desestruturada, as pessoas sem um norte para a sua vida e tal, e elas buscam exatamente isso. Então, esse trabalho que vocês realizam, parabéns, é um trabalho maravilhoso que busca fazer com que as pessoas sejam atendidas nas suas ansiedades e suas necessidades. Conta um pouquinho sobre isso. Eu acho que a terapia holística é um pouco uma mentoria mesmo. Também é uma mentoria, né? Porque a gente faz todo um acompanhamento, né, de como a pessoa chegou ali e todo o caminho que ela quer percorrer, né, de autoconhecimento e ver todas as barreiras que às vezes não só ela coloca, às vezes é a gente mesmo que coloca, né, algumas barreiras, mas às vezes de todo o meio social e como ela vai agir referente àquilo ali. Então, a gente realmente faz uma mentoria mesmo dentro desse desenvolvimento, né? E a mentoria, ela não entrega verdades. Ela, a partir das dúvidas, ela busca a verdade. Não é isso? Porque é autoconhecimento, né? Tem que parar um pouquinho e olhar para dentro e ver o que está acontecendo, o que aconteceu. Às vezes a pessoa chega com um problema com os pais ou com a família e ela tem que entender que ela pode ser um meio para mudar todo o restante. Então está dentro de cada um. Acho que buscando a sua verdade, né? É verdade. Né? Assim, o que faz sentido para mim, né? Dentro daquilo ali. É que, na verdade, nós hoje vivemos, assim, eu acho que você concorda com isso, num mundo em que as pessoas elas ainda não conseguiram entender o sentido da sua vida e um propósito para isso, né? E isso realmente bagunça, digamos assim, o equilíbrio das pessoas, a própria vida das pessoas, e essa busca é pertinente. Inclusive, eu sou acupunturista, né? Então, a medicina chinesa, ela aí tem mais de 5.000 anos e hoje
muitos estudos com comprovação científica dos benefícios da medicina chinesa para os humanos, para os animais, né, de todos os portes. Então, a gente vê que hoje algumas pessoas ainda falam sobre ser um placebo, mas cada vez mais a ciência vem comprovando a eficácia da medicina chinesa. E tem um procedimento que a gente faz, que é a apuntura de aniversário, que ajuda a pessoa a recobrar o propósito divino dela na Terra. Que legal. A medicina chinesa é muito espiritual, né, também. Sim, trabalha muito a parte espiritual. E eu acho que é uma coisa importante. Se tu pegasse os filósofos pré-socráticos, Tales de Mileto, Demócrito, Parmênides, todos eles tratavam essa questão, a questão assim da relação do homem com a natureza, e a espiritualidade nesses filósofos tinha um centro maior, né? Então, principalmente Tales de Mileto. Depois, com Sócrates, vieram os socráticos, aí seria Platão, Aristóteles, discípulo dele, Platão, discípulo de Sócrates, e passaram a fazer uma coisa mais de estudar o homem com a natureza, né? Quer dizer, a partir do homem, e não da natureza para o homem, mas do homem para a natureza. E mudou o enfoque. E isso é importante. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Eu estou tentando com a Janaína viabilizar um espaço permanente para vocês aqui, trazerem essas coisas, porque a gente tem essa preocupação, Janaína, aqui no programa sempre foi de fazer com que esse espaço seja um espaço de engrandecimento, enriquecimento e humanização das pessoas. É verdade. Tá? Vamos combinar sobre uma isso. caminhada dá para a gente trazer muitas... Com certeza, olha, tem um campo extraordinário, grande. né, de ações, né, de coisas que a gente pode perscrutar juntos e trazer para vocês aí, porque eu tenho certeza que vai ser do agrado de todos nós. Obrigado. Inclusive, o próprio SUS hoje já tem regulamentação para 26 terapias holísticas, né? Veja só. Então, em algumas unidades de saúde, os profissionais atuam com terapia holística associado à terapia alopática, então... Com certeza. Janaína e Vitória, obrigado pela presença de vocês, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Vamos ver se viabilizamos esse espaço aí que vai ser fundamental para todos nós. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Tenham todos uma boa semana. Na semana que vem, um novo encontro aqui no Economia e Desenvolvimento. Até lá.